alright. Okay. Alright. Meus irmãos, vamos falar sobre a santidade ao Senhor. Paz do Senhor para todos vocês, sejam bem-vindos. Bom, o livro de Levítico, queridos, foi entregue a Israel para que este, separando-se entre todos os povos da terra, viesse adorar e servir e santificar-se a Deus. A santidade, meus queridos, por conseguinte, tanto naquele tempo quanto hoje, continua a ser a marca distintiva dos filhos de Deus. Bom, hoje, nesse vídeo, veremos que Israel, através das leis e ordenanças levíticas, tinha a obrigação de apresentar-se a Deus e ao mundo como a nação santa, zelosa e servidora por excelência. Que aprendamos, queridos irmãos, com os israelitas, a adorar ao Senhor e servi-lo na beleza de sua santidade. Bom, em Ur dos Caldeus, Abraão não passava de um gentio entre os demais gentios, quando foi chamado por Deus. Gênesis capítulo 11, versículo 31. Mas intimado novamente por Deus em Harã, obedeceu-o de imediato. Ele creu em Deus e foi justificado. Romanos capítulo 4, versículo 3. Foi exatamente aí que começou a história de Israel como povo santo do Senhor. Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 8. O estado de santidade. No exato instante de sua chamada a uma nova realidade espiritual, Abraão e com ele todo o Israel foram elevados ao posto de herança particular e santa do Senhor. Êxodo capítulo 19, versículo 5. Essa dignificação, porém, não levou ao aperfeiçoamento imediato dos hebreus. Tanto, queridos, o patriarca quanto seus descendentes tiveram de submeter-se a um longo e doloroso processo de santificação. Gênesis, versículo 17, versículo 1. O mesmo pode se dizer da igreja de Cristo, queridos amados irmãos. Os irmãos de Coríntios, foram tratados como santos pelo apóstolo Paulo. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Mas, queridos, ainda estavam longe da perfeição. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. O processo de santificação, meus queridos. O processo de santificação de Israel, que teve início, com Abraão, foi interrompido e recomeçado diversas vezes. Haja visto o conturbado período dos juízes, mas para que o seu povo viesse a atingir o ideal de uma nação santa, profética e sacerdotal, o Senhor entrega-lhe o livro da lei, que está escrito em Êxodo, capítulo 19, versículo 6. Josué, capítulo 23, versículo 6. Enfim, queridos, se lermos atentamente os livros de Êxodo e Levítico, verificaremos, queridos, que o processo de santificação na vida de um crente hebreu tinha início com o amor que ele tributava a Deus. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. A partir desse momento, o fiel passava a cumprir todos os mandamentos do Senhor, pois já não os achava pesados. Aleluia, glória a Deus. Portanto, meus queridos, não existe processo de santificação sem o forte, comprovado e excelente amor a Deus. Quanto mais o amamos, nos tornamos santos. Aleluia. E assim cumpre-se em nossa biografia o que escreveu o sábio. Provérbio, capítulo 4, versículo 18. Que a recomendação do apóstolo Paulo seja aplicada na íntegra em cada etapa de nossa existência, meus queridos, neste mundo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Até a próxima, meus queridos irmãos. Alright.